Eu vou fazer uma pergunta agora relacionado a algo que faz parte da vida de todo mundo, não é? Que alimenta a alma da gente, seja pessoa de dentro de igreja, seja de qualquer lugar, que é a relação entre o nosso estado de humor, né? E as músicas que a gente ouve. Por que eu pensei nessa pergunta? Porque desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a reparar, principalmente a partir da adolescência, né? Eu vi que até o próprio mercado, em vários momentos, tende a se aproveitar da depressão adolescente para valorizar ou difundir músicas depressivas. Até um visual um pouco mais para baixo. Eu me lembro, há uns anos atrás, estava moda o emo, não é? Uma porção de banda que era de ska, da noite para o dia, praticamente virou emo, todo mundo vestido de preto, com aquela cara de sofrimento, cantando música triste. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a música também tem um papel positivo, mesmo a música triste. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente até que ponto pode ser uma coisa boa, até que ponto a gente pode começar a se preocupar e uma música pode realmente acabar de jogar você num buraco. É uma ótima pergunta essa. Porque todo mundo ouve música. Quem nunca estava triste um dia e procurou uma música triste para ficar ali sentindo, né? E é a resposta de todo psicólogo universal para tudo, depende do contexto. Então, música por si só, a gente sabe que afeta o nosso cérebro, afeta até o nosso funcionamento cerebral. Tem músicas que podem ajudar na memória, na concentração. Mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E isso pode ser bom ou pode ser um perigo. Quando que ouvir uma música triste faz bem para a gente? Quando está sendo uma forma de expressar o que a gente está sentindo, da gente se conectar com aquele sentimento, viver ele e deixar ele passar. Então, você está lá no momento triste, ouve uma música, depois que ouviu a música, você se sente aliviado, sente um pouco melhor, sente que saiu aquele peso assim da tristeza. Então, isso é um indicativo positivo, que aquela música te ajudou. Mas tem música que você escuta e parece que você fica pior do que você já estava antes. Então, isso aí vai entrar o conteúdo da música, vai entrar o ritmo, a melodia, toda a forma que essa música é construída, se é para te causar, o que é para te causar e o que está te causando. Então, você ouve, entra também a frequência. Você ouve uma música triste que te deixa mal. Ouviu uma vez só. Talvez daqui a pouco já está ok. Mas aí você começa a ouvir essa música todo dia, uma música que te deixa mal, sempre traz esse sentimento ruim, sempre aflora ele, deixando pior. Então, começa a ouvir a mesma música ali que te causa sensações ruins todo dia, o tempo todo. Então, vai ser difícil ter uma melhora, porque você vai estar o tempo todo se jogando para baixo. Então, acredito que o limite é esse. O que a música te causa? Se ela está te aliviando ou se ela está te fazendo sentir pior. Se ela está te fazendo sentir pior, você está parando de ouvir ela ou você está aumentando a frequência e se sentindo cada vez pior? E como o pastor falou, né, teve a época dos emos. Quando a gente pega a história musical, a gente percebe que muda ali o estilo, a roupagem, mas o conteúdo está sempre ali. Hoje em dia, o que existe são os sad boys. Eu estava pesquisando, achei muito interessante, porque é nessa mesma linha. São músicas tristes, que falam sobre coisas tristes. Tanto que sad boys, né, significa garotos tristes. Então, essa é a atual. Teve os góticos, teve alguns tipos de rock, e hoje em dia são os sad boys. Então, cada geração tem ali um estilo musical, bandas, que representam a tristeza humana. A música é uma forma dos seres humanos transmitirem sentimentos. Então, se tem um cantor, um compositor, que ele está com depressão, ele vai falar sobre o que ele está vivendo. E aí, pessoas vão se identificar com aquilo. E isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Porque o que ele está transmitindo nessas músicas? Será que ele está transmitindo tudo de ruim que ele está sentindo e a pessoa está ali ouvindo e se identificando e absorvendo também? Ou será que na música dele ele consegue passar uma mensagem positiva? Então, a gente tem que levar muito em conta isso. O que a música faz a gente sentir? O conteúdo dela. Tem músicas que falam explicitamente sobre autolesão,
sobre suicídio, e de uma forma que não é pedindo para procurar ajuda, dizendo que existe uma saída. Não, tem músicas que falam realmente de uma forma... Só para jogar a pessoa no buraco e enterrar, só para jogar lá. Tanto que tem uma música de, acho que é 1930. Fala o nome dela não, tá bom? Vou falar não. Tem uma música que, na época que lançou, ficou muito famosa. E só que ficou famosa por quê? Porque ela foi associada a mais de 100 suicídios. Então, a história dela é que o compositor, que era o cantor também, teve uma desilusão amorosa. E na letra, né, original que ele compôs, ele falou sobre essa desilusão amorosa. Aparentemente, nada tão demais. Só que as pessoas começaram a se suicidar ouvindo a música. Inclusive ele, a própria namorada dele e várias outras pessoas. E aí, para atazanar a vida das pessoas, fizeram uma versão em inglês também, que aí a música já fala coisas muito mais pesadas do que a música original e também teve um efeito ruim. Então, a música tem, sim, esse poder de ajudar, de tirar alguém de uma situação ruim ou de jogar ela mais para baixo. Eu ouvi essa. Eu ouvi essa música e eu digo para vocês, não ouçam, principalmente de noite. Né? Há algo de demoníaco mesmo, sabe? A melodia é bela, no sentido de que ela mexe com as emoções das pessoas. A letra é basicamente ideação suicida. Né? A pessoa construindo toda uma imagem bonita a respeito do dia em que ela mesma tira a própria vida. Irmãos, eu ouvi, fiquei ruim, e olha que sou eu. Tá? Eu ouvi assim, não, deixa eu ver como é que é. O meu bebê ficou chorando estranhamente, que eu tive que repreender coisas dentro do quarto para poder parar de chorar e o clima voltar ao normal. O negócio não é de Deus, não. Né? E eu perguntei, Rebeca, a respeito de música, mas eu expandiria isso e aplicaria tudo isso que ela disse com relação a outras manifestações de arte. Não é? Tem desenhos, filmes, livros. Eu já tive que lidar com pessoas na igreja, acompanhar em processos depressivos que o estalo para entrar naquilo, o gatilho, digamos assim, foi um livro. E tem tudo a ver com o contexto de produção. O livro em questão era escrito por uma mãe que tinha perdido a sua filha, criancinha, e num quadro terrível de depressão se trancou dentro do quarto e saiu de lá só 2 semanas depois com um livro escrito. De tamanha dor, um livro muito criativo, muito bem bolado, mas extremamente nocivo para uma pessoa, principalmente, que já tem uma predisposição a isso. Eu já vi situação de gente que chegou do retiro da igreja, que cortou boa parte do repertório de músicas que ouvia, porque entendeu que essas músicas que se ouvia faziam mal. Né? E detalhe, não eram músicas tristes, mas ouvir a música fazia com que a pessoa entrasse num estado mental totalmente depressivo. Às vezes também a gente associa a música com algum momento. E aí quando a gente escuta a música de novo é como se estivesse revivendo aquele momento. Aí tem gente que faz isso com momentos ruins. E às vezes até uma música cristã pode causar isso. Não é? As músicas que cantaram no velório da minha avó, a minha mãe, ouvindo os hinos ao longo da vida, ficava triste por causa... E eram hinos normais. A época da minha adolescência era Legião Urbana. E uma cena assim, muito icônica para mim. Eu estava no 3º ano do ensino médio e a gente fez uma festinha no último dia de aula. E o pessoal cantando aquele monte de música e dançando, e tinha na época axé, e tinha Mamonas Assassinas, e a galera lá naquela farra toda, e de repente chegou alguém com um CDzinho assim, música para acampamento, do Legião Urbana. E assim, transformou o ambiente de um jeito que a galera que estava festejando, né? Eu me lembro que uma colega chegou a sentar na janela da sala e ficar olhando perdida lá para baixo. Aí eu fiquei pensando assim, ela está lá, pulo ou não pulo, né? De tão pesado. E assim, e não necessariamente as músicas tristes vão levar a pessoa a esse estado, né? Uma das mais famosas do Legião, que tem, acho que no volume 2 desse CD, acho que todo mundo conhece, é aquela assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
E o Renato Russo, quando ia cantar, ele ficava bravo. Eu vi vídeo dele reclamando com o pessoal, gente, essa música é sobre suicídio. Tipo assim, a música fazia mal para ele, porque ele sabia o contexto que tinha sido escrito. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender, dorme agora. É horroroso, né? Mas, de alguma forma, as pessoas em dor, ao cantarem ela, sentiam um certo alívio. Tipo, lavavam a alma cantando aquilo ali. Mas já outras músicas nessa mesma temática, é impossível, gente, qualquer pessoa ouvir, né? Tamanho, acho que pela condição que ele fez ali, não sei o que carrega, que realmente deixa a gente muito mal. Você precisa aprender a reconhecer isso. Eu ouvi uma determinada música, me faz mal. Eu vejo uma determinada série, me faz mal, pode estar faltando só o último episódio. Chuta para o alto, sai fora. Né? Tô certo? Sim, completamente.